Julie Milk, jornalista, escritora e comunicadora. Julie, ela decidiu fazer da própria voz a ferramenta de trabalho dela. E mais, ela decidiu que a comunicação dela não precisava ser para agradar todo mundo. Julie, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Jornalista, comunicadora e escritora. Vamos falar um pouquinho desse lado jornalista, comunicadora e escritora, mas por que veio parar aqui em São Paulo, primeiramente? Eu já morei aqui, né? Eu amo São Paulo, meu coração é paulista. Casei, fui noiva, né? E casei. O casamento durou pouco, o relacionamento não, mas o casamento sim, com um paulista, estava morando aqui. Aí quando eu me separei, como eu estava triste, eu voltei, mas eu sempre queria voltar para São Paulo, né? Aí eu voltei, eu fui contratada pela TV Oeste, e aí vim. E agora quero ficar para sempre. Na verdade, você está escolhendo aqui São Paulo como local presencial, mas a tua presença digital, ela é assim... Ela é no Brasil inteiro, né? Acho que no mundo. No mundo, é verdade. E eu trouxe você aqui, queria dizer de verdade, eu estava dizendo agora antes da gente começar, um dos motivos, lógico, porque é uma mulher que está aí forte, tem aí uma trajetória política que a gente vai conversar sobre isso, mas eu trouxe você aqui pela sua personalidade, do que você representa lá no digital. A gente recebe de você uma pancada de naturalidade, e é o que a gente está precisando, né? É verdade, é verdade. Quando outro dia eles perguntaram qual é o segredo do meu sucesso, é porque eu, de fato, não tenho script, eu não faço roteiro, eu não tenho editor. Eu ligo a câmera. A única coisa que eu tenho lá em casa é um ring light, né? E aliás, vive quebrando, porque eu puxo ele para um lado do outro, eu tô sempre tendo que comprar um, porque mulher para derrubar ring light. Porque é muito natural como você grava. Aí eu tô tomando café, eu ponho o ring light ali, aí eu ponho, né? As pessoas percebem isso. Então, por exemplo, eu vou sair daqui, de tarde eu tenho uma sessão de fotos, mas eu tenho um período de 2 horas. Aí, provavelmente, se eu vou estar lá, vou estar gravando. Então, hoje eu tô maquiada porque eu tenho um dia inteiro de trabalho. Mas se eu tô em casa, vocês me veem de pijama, de cara lavada, Exato. Entendeu? Eu não, assim, eu não ligo a câmera só quando eu tô arrumada, não. Se eu tô arrumada, não é para o público, é porque eu tô entre um trabalho e outro, sabe? E parece arrumada também. Não, eu também, mas é isso que eu tô falando. Eu não por exemplo, eu tenho uma conhecida que todo vídeo que ela grava é o script, tem o editor, sim. Ela tá toda maquiada, ela faz caras e bocas. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum, é o estilo dela, mas eu não sou assim. Sim. Eu ligo eu não faço texto, eu não tenho texto. É sério? Não, eu ligo a câmera e pronto. Por exemplo, às vezes eu vejo, quando é o assunto política, é claro que é aquilo que eu tô falando, porque ali é a matéria e depois eu dou a minha opinião. Claro. Mas essas brincadeiras que eu chamo de abobrinha pop, geralmente eu vejo a chamada do vídeo, eu ligo e vejo com vocês, entendeu? Aí então, o meu isso react que eu ia ali. Era não, isso. Eu vejo com vocês. Por isso que você faz aquelas caras e bocas tão naturais, né? Não, eu baixo e vejo com vocês. Você se assusta com as falas, você se assusta com as cenas, é muito legal. Gente, o formato que Julie imprime lá no digital, quando ela fala react, a gente tá falando aqui com mulheres que podem estar começando a vida no digital. Não, eu acho que eu inventei isso. Tem homens, várias pessoas começaram a fazer por causa de mim, que eram meus fãs, né? O Firmino é um deles, ele era meu fã. Assim, eu inventei esse formato e eu acho muito legal, que aí eu vejo muitas pessoas fazendo isso agora. Entendi. Então, quando você começou, você não tinha visto ninguém fazer? Não. Tudo meu é natural. Então, deixa eu explicar o que é react no frigir dos ovos. Sabe quando aparece uma tela atrás de quem está falando e aí nessa tela está passando alguma imagem, alguma situação e aí ela está na frente dessa tela, react, reagindo ao que está sendo falado ou passado atrás dela. Gente, é de uma naturalidade absurda. São caras e bocas, são sorrisos, são caras de tristes, são caras de alegres. Então, assim, eu, de verdade, não só gostei da sua presença, Julie, mas eu gostei do seu conteúdo, mas eu gostei desse seu formato, que me parece, às vezes, quando a gente vê, algo um pouco antigo, mas é super atual, né? Assim, eu tenho inspirações, não para fazer isso, né? Mas, assim, o que eu faço, eu tenho inspirações, que é o Rick Gervais, que é um comediante
americano, e também uma pessoa muito sensível, e eu sempre... eu tenho esses dois lados. Quem me conhece sabe, eu sou uma mulher muito, muito sensível. Eu acho que, na verdade, todas as pessoas engraçadas têm uma sensibilidade, né, à flor da pele. E também a Joan Rivers, que era uma comediante americana, que fazia o Fashion Police. Então, o Fashion Police eu não inventei. Quando a Joan morreu, eu fiquei arrasada. E eu já falei várias vezes, é uma homenagem a Joan Rivers. Tanto você já falou isso? Sempre falei, tanto que a filha dela me segue. Assim, tem várias pessoas famosas que me seguem, mas quando a Melissa... mais de 1 milhão de mas quando seguidores. a Melissa começou a me seguir, eu acho que foi a vez que eu fiquei mais emocionada, porque como eu era muito fã da mãe dela, eu acho que alguém deve ter falado para ela, tem uma brasileira que faz, e eu sempre falo... É uma homenagem a John. Então, eu tenho pessoas que me inspiraram, né, a fazer o que eu faço. O Rick Gervais é essa crítica ácida aos costumes atuais, e a Joan, o Fashion Police, é totalmente ela. Você acha que, por exemplo, você sempre foi assim, Julie? Ou você acha que a maturidade trouxe essa tua segurança de se posicionar com mais firmeza? Não, sempre fui assim. Eu acho que sempre fui assim. Quem me conhece sabe... os meus namorados, né? O meu ex-marido sempre falava, Juliana seria uma excelente advogada, porque eu, quando entro para a briga, eu não entro leiga, entendeu? Eu entro com tudo ali informado. Então, eu quando falo alguma coisa, não é vozes da minha cabeça, né? Então, eu sempre fui uma pessoa... Assim, sempre fui uma pessoa muito... Quando eu era pequena... Eu estudava numa escola chamada SEAT. Lá no Rio. E aí, eu acho que eu tinha 11 anos. Aí cada um dava um apelidinho para o final. O meu apelido era Defensora dos Frascos e Comprimidos, porque eu sempre protegi quem sofria bullying, eu sempre protegi. Eu não sou aquela... Né? Outro dia eu tenho uma amiga que ela virou e falou assim... eu tô vendo os ataques a você, mas eu preferi me manter neutra. Eu falei, você não é minha amiga. Eu falei, você não é minha amiga. Eu falei, é isso, pronto. Eu mandei isso para ela. Porque, assim, eu compro briga que não é minha. Todo mundo... Olha, eu defendi um cara que me custou 50 mil reais, eu ganhei, porque eu defendi ele, ele estava sendo injustiçado, a pessoa que estava, enfim... E aí, tive que contratar advogados dele, que deveria ter pago, enfim, deu tudo certo, eu ganhei, mas é isso, eu comprei uma briga que não era dele, que era minha. E aí, assim, amigo meu que veio sendo injustiçado e não compra a minha briga, pra mim não é amigo, porque eu compro briga de quem eu não conheço. Outro dia, todo mundo me pede, eu não vou dizer quem, mas uma pessoa famosa, acabei que eu fiquei amiga dela, ela falou, olha, tô sendo muito atacada, por favor, você pode fazer um react? Eu fiz, mudei, 2 milhões. Não me pagam para nada, entendeu? Eu faço isso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à justiça e que me meto onde eu não sou chamada, mas quando eu vejo uma injustiça, entendeu? E o Milk é sobrenome mesmo? O meu nome é Juliana Moreira Leite, né? Isso, gente, eu juro, ninguém mais me chamava assim desde os 16 anos. Eu fui estudar em Nova York quando eu era adolescente, eu fiz a high school lá, e aí descobriram lá que Leite era Milk. Então, o pessoal lá da minha sala me chamava de Julie Milk. Aí, quando eu abri o Instagram, eu não lembro. Eu só sei que na época que o Instagram surgiu, era só se lembra, no começo, só quem tinha iPhone tinha o Instagram. Sim. E alguém me disse, você tem que botar um nome pequeno. Aí eu botei o Julie Milk, eu não sabia que ia... entendeu? Mas como tudo que cresce muito orgânico. Foi orgânico, mas é porque na época que eu criei o Instagram, lá atrás, no primeiro iPhone, alguém me disse que tinha que ser um nome pequeno, aí eu botei meu apelido de high school. Então. E aí agora virei essa personalidade, né? E a gente vai usar esse nome. Vamos falar agora do seu projeto grandioso agora para as eleições. Você vai usar esse nome também para essa sua candidatura? Pré-candidata. Eu sou Conta pra gente. Olha só, já tem mais ou menos 1 ano e meio que as pessoas vêm me procurando e eu falei, não vou entrar nessa. Mas a política, ela tem uma coisa engraçada. Como eu sou comentarista política, né? Trabalhava meu lado jornalístico como apresentadora política, escrevo para
Pleno News, que também é um órgão de política, né? E aí comecei a ficar apaixonada e comecei a conhecer muita gente, né? Então, eu tenho amigos que são senadores, deputados, né? Eu fui conhecendo e fui me apaixonando. E todo mundo falando, você tem que entrar, a gente precisa de você, a gente precisa de você. E aí, eu estava na dúvida. Aí, eu decidi que eu não ia, tá? Porque eu estava num partido que eu amo, tenho amigos, né, que é o Novo, amo o Edu, que é o presidente. O Edu queria que eu fosse deputada federal do Rio, eu não queria, eu queria voltar para São Paulo. E eu estava trabalhando aqui direto, né, há mais de um ano. Ano passado, eu morei aqui, só que eu só não disse estou em São Paulo. Uhum. Aí eu falei, não, quer saber, não vou, não quero, venho para cá. Aí, quando eu estava aqui, morando aqui, apresentadora, o Índio da Costa, que é ele Sim. sabe o Índio? É uma pessoa Sim. que eu tenho maior admiração. Ele foi o Índio que me convenceu, ele me apresentou para uma outra pessoa de outro partido, e aí a pessoa falou assim para mim, você pode ser quem você é, a voz de centro-direita, votar de acordo com o que você quiser, você vai ser você. Não, entendeu? Não tem amarras, não tem nada. Aí eu resolvi entrar. Né? Foi isso que só te cantou, por isso, né? foi isso que me Você encantou. não ter que mudar. Eu não ter que mudar. E o Índio da Costa me convencendo de que eu poderia ser exatamente quem eu sou. E ele me deu maior força, né? E aí eu resolvi entrar nessa. Porque assim, cada vez mais... Não é só na política, que no final a política é o reflexo da vida, da sociedade. Mas cada vez mais a gente precisa de pessoas com mais originalidade. Julie é uma mulher original. Né? Integridade, Sim, né? integridade Porque Brasília é complicado, né? Total, muito. Meu coração quebra todo dia. Você vai criar equipe São Paulo e Brasília. São Paulo e Brasília. E vai ter a convenção agora, que com certeza, quando estiver passando esse podcast, já vai ter passado a convenção. Mas, assim, conta pra gente qual é a tua propositura mais forte. Anticorrupção. Assim? Porque, para mim, anticorrupção engloba tudo. Por que nós temos a educação tão precária? Por que a gente tem a segurança tão precária? Tudo é reflexo. O dinheiro é tudo roubado. A gente vê o tempo inteiro, é desviado. E o assunto mulher? Mulher que bandeira é essa que você vai levantar tão forte? Aí, vamos lá, das mulheres todas maduras, a gente vê... Eu vejo o nível de ataque que eu recebo desde que eu disse que eu sou pré-candidata e desde que eu mostrei que eu não tenho corrupto de estimação. Mas eu falo também, eu vou deixar você continuar, mas só para você colocar aí nas tuas próximas falas, em relação ao direito das mulheres. A bandeira feminina, você pensa em levantar também? Porque eu sei que corrupção acaba respingando em vários assuntos. Mas cara, eu acho que os direitos das mulheres... A gente estava falando sobre violência, a gente estava falando... São fundamentais. O Brasil é um país o tempo inteiro a gente vê mulheres sendo assassinadas. O tempo inteiro. Hoje pode abrir. Qualquer portal desse vai ter alguém que o namorado matou. Sim. É uma loucura. Agora, eu acho que o que a gente tem que fazer, e eu acho que mulheres como eu, como você, né, de 50 a mais, eu vejo isso porque eu inspiro muita gente, a gente tem que reforçar a autoestima da mulher, entendeu? Sim. E principalmente a autoestima da mulher madura. Todo mundo fica assim, nossa, Ju, você é linda, nossa, Ju, você não sei o quê, nossa, Ju... Sabe, gente, eu já tive que me reinventar umas 400 vezes nessa vida. A minha vida nunca foi linear, nunca. Eu já fiz milhões de coisas, eu já fiz algumas faculdades, já me formei em algumas coisas, entendeu? E estou sempre me reinventando. Sim. Eu acho que é muito importante. Nós somos um país... É horrível falar, mas nós somos um país onde a mulher madura é vista como menos valor. Sim. E elas se põem nesse local de pechincha, entendeu? Uhum. Então, assim, a minha... Mas você não acha que está mudando um pouco? Você não acha que, por exemplo, ainda falta muito? O caminho é longo, tá, Julie? Eu não estou dizendo que ganhamos essa guerra, não. Mas você não acha que, por exemplo, da última década para cá... da última década não, mas dos últimos 5 anos, quando eu acho estão existindo muitas conversas em torno da menopausa, muitas pessoas de nome estão trazendo esse assunto para a mesa e tal, e a gente está vendo que o grande mercado que
que tem uma propulsão financeira vem de nós, mulheres e homens maduros, não são os jovens. Nós já temos a nossa independência financeira, autonomia Sim. financeira. Então, assim, você não acha que, assim, falta muito, não quero dizer que está melhor, não, mas você não acha que já está começando a existir um movimento positivo para isso? Acho, mas eu acho que tem a ver com mulheres como nós, né? Amanhã mesmo eu vou participar de um podcast com a Adriana Galisteu sobre menopausa, né? Quando as mulheres pararam de ter vergonha. Eu, por Sim. exemplo, falo o tempo inteiro. A minha mãe fica rindo, ela fala: a Juliana, eu já mandei ela parar de falar, ela não parece a idade que tem. Não, gente, eu pelo adoro amor de dizer a minha Deus. idade. Você vê que eu falo. Eu adoro. Tem 370 mil vezes de vídeos de eu falando da menopausa. Isso desde Sim. o começo, entende? Sim. Aí eu acho isso importante, né? Está melhorando, mas ainda falta muito. Quando as pessoas me ofendem o quê? É velha. É isso, é sempre a velha, é Isso tia. que eu ia perguntar. A violência é sempre essa. Sempre. Para mim não quer dizer nada, mas é isso que eles falam, Também entendeu? bate e volta. Para mim, nem bate aí, e volta. de verdade, não tô aí mesmo. Você sabe... Você responde críticas lá Não, dentro? às vezes, eu sou igual a minha amiga Bela Falcone, que é mal criada com... Eu também sou. Eu sou a mestra em perder seguidor, porque a minha mãe fica assim. Minha filha, juro, porque eles vão lá, eu falo uma coisa, eles vão lá e deturpam no comentário. Aí eu viro e falo: você tem algum problema cognitivo? Ou você tem um problema cognitivo, ou você é uma pessoa que não vale nada. Então, Porque você responde, aos poucos, os que eu vejo, às Tá. vezes, assim. Agora, gente maldosa que tem fazendo vídeo contra mim, não respondo, não. Porque aí dar muita, entendeu? E perder tempo, né? Não. É que tem uma coisa esquisita também, né? No dia que eu tiver alguém que eu respeite fazendo algum vídeo contra mim, eu vou parar para ouvir. Mas todo mundo que fez vídeo contra mim é mentiroso, deturpando, é gentalha. É horrível falar, mas então Sim. eu deixo. No dia que tiver alguém, sabe? Porque na hora que você faz isso, você está colocando a pessoa num valor e não num tem. patamar. Agora, no dia que alguém que eu respeitar falar alguma coisa, ou mesmo sobre mim, eu vou parar para ouvir, né? Sim. Mas a gentalha, não. Ô, Julie, e esse sorriso no rosto sempre? Isso vem de quê, assim? Você faz na tua rotina? Você faz exercício físico? Você Faço tem algum sempre. hobby? Conta pra mim dessa mulher Juliana que tá aí dentro. Cara, É eu vou te Juliana ou falar que Juliane? Juliana. Tá. Eu acho que o bom humor é de família. Eu herdei do meu pai e da minha mãe. O meu São pai... vivos? Não, infelizmente, meu pai morreu há 2 Sim. anos, mamãe está viva. Meu pai morreu há 2 anos também. Eu não posso falar que eu começo a chorar. Uhum. Eu sou totalmente órfã, me sinto completamente... Enfim, mas Sim. ele tem botado anjos na minha vida, graças a Deus. A minha família é muito bem-humorada, os meus irmãos, né? Quantos irmãos? Eu tenho 2, o Pete e o Tom. Você é a única mulher. Sou. Eu não sei, porque lá em casa mas é a verdade, todo mundo é muito inteligente e todo mundo é muito culto. Então, o Tom, por exemplo, tem um humor tipo fino, o de Allen, né? O Pete, ele deveria ser campeão de auditório. Todo mundo é apaixonado por ele. Engraçado. É muito engraçado, é muito rápido, sabe? Eu lembro que a gente ia para a fazenda do papai. Era muito engraçado. O papai ficava rindo o tempo inteiro com nós 3 juntos e ele também. A mulher do papai ficava assim: eles se juntam, eles não param. E a minha mãe também é uma pessoa muito bem-humorada. Então, eu acho que isso, como é que eu posso dizer? Essa alegria de viver, né? Eu conservei, entendeu? Porque pauladas eu levei muitas, né? Perdas eu tive muitas, né? Mas aí, nessa idade você não chega imune. Mas eu não deixei eu não deixei a amargura fazer parte de mim, entendeu? Não deixou mesmo. Não, eu continuo acreditando que eu vou encontrar o grande amor. Eu continuo, entendeu? Acreditando que eu vou fazer a diferença, sabe? Sim. E você tem alguma rotina, por exemplo, você fala assim, continuo acreditando que eu vou encontrar um grande amor. Você tem rotina de mentalização, de imaginar que isso vai acontecer? Como é que é a tua forma de acreditar, tuas crenças? Olha, eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito que nada é por acaso. Tem umas coisas engraçadas, né? Você vai passando por umas... Quando eu olho para trás, quando a minha separação aconteceu e eu me divorciei,
eu fiquei muito triste ali, né? Foi quanto tempo atrás, Julie? Gente, eu perdi totalmente noção, né? Quando é que foi o julgamento de Johnny Depp? Acho que foram 4 anos, né? Gente, eu mas falo eu acho ontem, que foi a pandemia que deixou a gente assim, sem noção foi a pandemia. do tempo. Perdi a noção. Acho que tem... foi 2021, acho que tem 4 anos. E eu... Só que, olhando para trás, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu não estaria aqui com você hoje, entendeu? Que se linda. eu não tivesse, sabe, separado. Então, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, todas as coisas, né, quando eu penso assim, às vezes a mesma coisa, eu conheci depois da separação, um ano depois eu conheci um moço, me apaixonei, noivei, terminou de hora para outra, eu juro. Ali eu pensei que eu não ia conseguir, porque, tipo... Eu já vinha de um divórcio, aí depois morte do pai. Aí quando eu resolvo me abrir, aí eu me apaixonei, tava, sabe? E aí levei uma paulada, eu falei, bom, agora chega. Mas, de novo, acho que foi a melhor coisa, porque era Deus falando, seu lugar não é aqui, entendeu? A vida que você quer não é aqui. Sim. E aí eu voltei para São Paulo, né? Que é onde eu estou feliz, é onde eu acho que eu posso ser mais útil, né? E se tivesse acontecido da maneira que eu estava querendo, eu não estaria aqui de novo. Não. Não existe uma cartilha, tá? O que eu vou falar aqui agora. Mas eu acredito que como você conseguiu e tem conseguido fazer isso no teu dia a dia, como você pode, vamos dizer, aconselhar, o nome seria esse, talvez sim, aconselhar as mulheres a terem a coragem de imprimirem a voz própria, porque você tem voz própria, tá? Você tem voz própria, a gente sabe que tem uma personalidade ali forte quando a gente olha no digital, aqui presencialmente a gente sente isso também. E a gente sabe que isso vem, lógico, muito da sua personalidade, Julie, mas você também está atenta muitas vezes para que coisas externas não derrubem essa tua voz própria. O que é que você diria para as mulheres hoje que estão começando, vamos lá, meninas novas que estão saindo agora da faculdade de comunicação, de jornalismo, que querem ir nesse caminho também de dar voz e vez para outras mulheres? Como você não perder essa força da voz própria, Julie? Primeiro, você tem que saber quem você é, né? Eu tô até falando forte aqui, porque eu tô com uma mulher forte. Você tem que saber quem você é. Por exemplo, outro dia eu falei uma coisa numa entrevista e alguém foi, enfim, e deturpou tudo e fez uma coisa assim. E aí as pessoas que vêm ficam preocupadas. Eu não fiquei nem um pouco preocupada, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que falei, eu sei que eu sou correta. Agora, se quiserem fazer, porque fazem isso, tá? Se lembra antigamente, quando a pessoa era famosa, muitos famosos não gostam de dar entrevista, porque eles vão dar entrevista, aí o jornalista vai lá, deturpa para chamada para acabar com o famoso. Hoje em dia pega um trecho. Isso acontece comigo muito na internet, principalmente essas pessoas que são de direita, mas que protegem corruptos. E aí, como eu não protejo, eles ficam com muita raiva, eles tentam diminuir, como se eu fosse... Como eu sei quem eu sou, como eu sei que eu sou correta, como eu sei que as coisas estão sendo deturpadas, eu não ligo. Então, você tem que saber quem você é. Quando você sabe quem você é, meus amigos sabem quem eu sou, a minha família sabe quem eu sou, os meus seguidores, de verdade, eles sabem quem eu sou, entendeu? Outro dia, por exemplo, aí toda vez que acontece isso, aí eu falei para a Bela, né? Há um tempo atrás eu estava sofrendo um ataque coordenado, literalmente de um gabinete do ódio coordenado, isso todo mundo me avisou. Aí a Bela virou para mim e falou assim... Eu falei, eu tô perdendo alguns seguidores. Ela falou, você não tá perdendo, Ju. Você tá limpando. Sim. Que saia essa gentalha que tá acreditando. Entendeu? Isso, sim. Assim. Aí você sabe disso, você não tem problema. E você limpa, porque aí aquelas pessoas que estavam ali, mas que de fato não gostam de você, então o que eu falo para a mulher, você tem que saber quem você é. Quando você sabe quem você é, o barulho não te afeta, entende? Tem um equilíbrio que eu acho que você traz da sua profissão, talvez. Eu quero que você diga a mim se é isso mesmo, se é o que eu sinto, tá?
Eu sinto que existe uma autenticidade, que a gente tem falado muito aqui, estou falando o tempo inteiro, porque o que você passa é muita autenticidade. Mas tem o equilíbrio da responsabilidade do comunicar também ali. Ou você não tem filtro nenhum, você vai realmente... Não tem. Quando é matéria, é a matéria. Isso que eu já expliquei. Quando é matéria, eu dou a matéria e depois eu dou a minha opinião. A minha opinião é a minha opinião. Ela não é a verdade absoluta, é como eu estou enxergando aquilo. Você pode ver a mesma matéria e enxergar de uma forma diferente. Isso é super saudável. A responsabilidade é o seguinte, já teve algumas vezes que eu errei feio, por exemplo, no julgamento que eu fiz com o padre Fábio de Mello. Eu errei muito feio. Por quê? Conta pra gente. Porque eu caí no hype dos cortes e a mídia, ela adora fazer os seus vilões e os seus heróis. Então, de repente, o Flávio de Mello foi botado num lugar que ele merece estar, porque, assim, hoje eu vejo ele de fato é uma pessoa extraordinária. Fora da curva. Não, muito ele fora é, da curva. gente, ele é, assim, eu fico até arrepiada. Inquestionável. Ele é inquestionável, mas, ao mesmo tempo, você sabe que brasileiro não gosta quando a pessoa faz muito sucesso. E começaram uma parte a literalmente demonizar. E eu caí no hype. E aí conheci alguém que veio me falar mal e eu caí no hype e eu fiz alguns vídeos. Eu chamava ele de padre de festa junina. Assim, ele é muito padre. O sacerdócio é muito importante para ele. É que é engraçado, né? Ele canta, ele vai, ele leva a voz dele para a multidão, mas o trabalho que ele faz com o padre, real a gente existe. não sabe, não aparece, tá ali. De vez em quando ele tá no Amazonas, você tá entendendo? Sim. E a vocação é tudo para ele, tudo. Sim. E eu fui muito... E aí, um dia, isso é muito engraçado, né? Às vezes, as pessoas que me seguem falavam, Ju, eu te adoro, mas eu não concordo. Aí as pessoas falavam assim, ele tem depressão. Aí eu falava, não sei o quê. Imagina, eu cheguei a... Aí, um dia, do nada, por isso que eu falo que eu acredito em Deus, eu cheguei em casa da Oeste. Aí eu trabalhei num outro programa, era tipo 11 horas da noite. Eu tinha tomado banho numa sexta-feira, estava cansada, fui ler o jornal, estava uma entrevista com ele. Isso tem pouco tempo, sei lá, tem uns 3 meses, 4 meses, não sei. Aí eu lendo a entrevista, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito tocada. E eu falei, meu Deus do céu, porque era coisas saindo da boca dele, não eram recortes, entendeu? De pessoas transformando nele num vilão. Aí você viu a verdade. Que eu nunca tinha parado para ver o padre. Viu a verdade. Eu vi a verdade, eu fiquei emocionada. Eu tinha visto que ele estava na casa de um conhecido meu que eu gosto. Eu liguei para esse amigo meu e falei assim, eu só preciso saber de uma coisa. Eu fiquei muito comovida. Eu entendi esse padre todo errado. Eu caí no hype. Esse padre todo errado. Eu caí no hype da demonização dele que fazem. Mas eu tô vendo que é uma pessoa maravilhosa. Eu vi você com ele. Só me diz uma coisa, eu tô certa? Ele falou, tá sim, ele é uma pessoa do bem. Aí eu falei, era só isso. Aí fui e gravei um vídeo. pedindo perdão. Você teve a oportunidade de falar com ele já, pessoalmente? Não sabia. Eu gravei um vídeo pedindo perdão, já gravei alguns vídeos e eu pensei assim, cara, eu não tenho uma vida para pedir perdão para esse cara. Não, ele é sensacional. Ele, como bom cristão, ele me perdoou e muitas coisas aconteceram depois dali. Então, assim, eu tomo muito cuidado, mas teve vezes que eu perdi esse olhar humano, entendeu? Então, graças a Deus, eu, em vida, tive tempo de me redimir com o padre mesmo. E aí isso é muito legal, porque a partir do momento que eu fiz isso, muitas pessoas, inclusive minha volta, começaram a escrever: nossa, eu tô olhando para ele de maneira diferente. Nossa, porque você Juliana, influencia, Jolie. Mas que bom que eu influenciei pro bom, pro bem, entendeu? Que bom, não foi só você ter influenciado por bem. Quer que eu diga, assim, de mulher para mulher. Sim. Que bom que você pôde reconhecer e que bom que a gente tem essa oportunidade. Não, eu sempre. Outro dia me ligaram. Esse eu não vou falar porque é um caso muito chato, mas a pessoa, eu tinha feito uns vídeos e aí alguém que era amiga da pessoa, na verdade, ligou para minha amiga Bela Falcone e falou, me dá o telefone da Ju. Aí a Bela falou assim, não, eu vou perguntar para ela se eu posso dar. Aí ela falou, olha, Ju, é fulano de tal. Eu falei, não, pode dar.
E aí, essa pessoa era assistente da fulana de tal. Aí ela queria me explicar quem era a fulana de tal. Aí ela me contando, Jordana, eu tenho muita culpa católica, Sim. né? E não me pediu para tirar o vídeo, não me pediu nada. Só queria que eu soubesse quem era o que essa pessoa que eu falei estava passando, entendeu? Eu, na hora, fui deletando tudo. Eles não me pediram. Ela só falou, eu só queria saber que você entenda o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Te contar realmente a verdade. Aí eu fui tirando tudo. E aí eu falei, ela pode te ligar? Eu falei, pode, mas não se preocupa, já foi tirar tudo. Aí ela me escreveu com muito carinho. Ela falou, nossa, eu fiquei... Porque não sabe também quem vai encontrar, entendeu? Sim. Eu fiquei muito feliz que você parou para me ouvir. Eu falei, não, eu que te peço desculpa, porque essa história é muito feia e eu não parei para olhar o fator humano das casualidades dessa história, entendeu? Sim. Então... que lindo, né? Assim, eu gosto muito de trazer mulheres, assim como Julie, com muita personalidade, mas que tem essa oportunidade, porque assim, só quem dá essa oportunidade de a gente se redimir, de a gente repensar, é a maturidade. É a maturidade. É a maturidade. Aí a gente precisa estar aberto, entendeu? Sim. Parabéns por ter feito isso, de verdade. Obrigada, E não é à toa que você está hoje de azul, amarelo e branco, as cores do Brasil. É isso ou foi uma coincidência? Cara, foi coincidência, mas isso foi uma coincidência. Isso aqui é um presente da minha querida amiga Bela Falcone, da loja dela. Sim. A Bela está sempre me mandando presente. Isso foi uma coisa legal, uma amizade maravilhosa que eu fiz. Isso que eu ia perguntar, o que é que te trouxe de tão bom o digital? Maravilhosas, essas amizades. Por exemplo, a Bela foi uma delas, ela era minha fã, e aí eu sempre fui dela, e a gente se conheceu numa festa, a gente nunca mais se largou. Eu considero ela família hoje em dia, porque é uma pessoa que me ajuda muito, porque ela está 14 anos no digital. Muito, conheço então, Bela todo também. tipo de ataque que eu recebo, e ela é muito de Deus, a Bela é muito linda. Amo o Maguilo, o marido dela, muito a mãe. centrada, né? Não, a família dela, vocês não sabem que ser humano. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa assim, ela me ajuda muito. Sua mentora, será? Ela me ajuda, porque ela tem 14 anos de rede digital, entendeu? Calejada, então né? ela me protege. Calejada. A Sasha foi uma que também ela me agradeceu, porque eu nem sabia quem ela era. Você conhece a minha, né, espontaneidade. Sim. Eu estava fazendo um Fashion Police, e aí a Sasha apareceu 2 vezes. Aí eu ficava assim, nossa, essa mulher só pode ter sido Miss Brasil. Linda. Porque ela é linda, né? E aí ela era minha fã e eu não sabia. E hoje em dia nós somos grandes amigas, Aliás, né? você está aqui por conta dela. Por causa dela. Porque eu cheguei até o seu perfil, eu já tinha visto algumas vezes, mas assim, eu fui ver que ela estava almoçando com você. Não, nós somos muito parceiras. Junto com a Fernanda Scaramboni, nós somos um trio. Isso. Aí tem outra Quero trazer amiga, a Fernanda aqui, viu? Não, a Fernanda é maravilhosa. Nós temos um trio. Eu, Sasha e Fernanda somos um trio. Aí eu conheci outras lá do Rio, que é a Cíntia Monerari e a Fernanda. É uma que, não sei se você já viu, a Fernanda, ela briga contra a mulher que dá em cima de homem casado. Ela chama de quecatireia. Eu preciso ver essa. Você tem que ver. Adoro. Ela dá. Depois você me manda. Manda. E ela faz um trabalho social no Rio que você não tem noção. Ficamos muito amigas. Então, assim, muitas amigas... O digital trouxe muita gente Muitas bacana. amigas mulheres que hoje em dia são irmãs, sabe? Que e bom. Elas cuidam de mim. Elas são as que me protegem, sabe? E a gente se protege, né? Sim. A Fernanda, quando eu estava sendo atacada, ela fez um vídeo me defendendo. A Bela fez outro vídeo. E aí, aquilo que eu falei. Aí a minha amiga vira e fala, eu vou me manter neutra. Eu falei, não é minha amiga. É isso. Que maravilha ter trazido você aqui. Poderia ficar conversando horas, mas agora a gente precisa terminar esse bate-papo. Mas a mesa do Vem Pro Digital, aliás, mas a mesa do Vem Pro Cast está aberta para você. Obrigada. Parabéns agora pela sua iniciativa. Obrigada. Agora com a política, ok, mas sem política, com política, Julie Milk é aberta a vir aqui para impactar mais mulheres com essa força, porque tem uma força aí absurda, né? Eu acho que você também tem, né? Eu acho que quando a gente chega... A gente se conecta. A gente se conecta, né? As pessoas pensam, né? Enfim, a minha mãe, uma amiga estava falando isso, ela falou, nossa, você está cada vez mais linda, minha amiga falando. Aí ela sabe como o meu coração quebrou quando o noivado terminou. Eu falei, mas eu sofri muito. Ela falou, eu sei, Ju. Então, assim...
todas as nossas dores, não é que elas não existam, mas eu acho que a força vem da gente não deixar elas nos definirem, entendeu? Sim, É não. isso. Mas deixa eu te dizer, eu noto que você está passando muito por assuntos amorosos. Eu estou sendo muito aberta aqui, a gente conversa de Sim. mulheres. Todos eles, absolutamente todos, já devem ter dito isso para você, o que eu vou dizer agora. Todos eles fizeram você ser quem você é hoje. E deram certo, sim. É que a gente só imagina, a gente foi criada para um final feliz. Quando, na verdade, são fases que você precisou colocar algo na vida deles e eles na sua vida. Quando eu entendi esse jogo, porque de verdade eu entendi como um jogo, eu hoje a minha forma de fluir nos meus relacionamentos mudou completamente quando eu enxerguei dessa forma. Eu acho legal o que você está falando, mas eu acho que também tem a coisa de levar para outra fase, entendeu? Porque, para assim, toda vez que na verdade, meu coração só quebrou 3 vezes na vida. Eu não sou uma pessoa que amo fácil, entendeu? Então, o primeiro foi com o Caio. Essa vez eu pensei que eu ia morrer. A gente morava junto em Curitiba, mas ele me ensinou muita coisa, Sim, né? eu Inclusive imagino. que eu posso. Aí depois foi meu ex-marido que eu quis me separar, entendeu? Eu quis ir embora, mas também eu não, olhando atrás, eu não tenho nada de mal para falar dele, entendeu? Sim. Absolutamente nada de mal. Já o noivo que quebrou meu coração, não, ali é um pouco esquisito, porque eu enxergava ele de uma maneira que ele não existe. Mas aí isso me fez amadurecer, entendeu? Sim. A começar a olhar as pessoas como ela é. Eu demorei muito para aprender isso, só aos 50 anos. Mas aprendeu. Aprendi. Que bom. Esse eu vim para o cast. O momento de dar voz e vez para mulheres maduras, de algumas mulheres maduras para outras como você. Vem pro cast.